Olá, bom dia. Gostaria de saudar todos e todas que estão presentes nessa aula inaugural. Também saudar e agradecer a coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ensino das Ciências Ambientais pelo convite para ministrar esta aula inaugural da turma 2023-2025. E esta aula ela tem alguns elementos que fazem que seja mais especial do que normalmente ela seria para mim. Primeiro, a temática, porque o nosso grupo de pesquisa em comunicação, cultura e Amazônia, o grupo Trocando, ele completa já 12 anos de investigações, pesquisas e publicações sobre o tema comunicação, ciência e meio ambiente. Assim como o tema da minha tese, que defini em 2013, que teve como objeto o papel da comunicação diante da questão ambiental. O segundo motivo que torna nesse encontro especial é o motivo afetivo, porque essa aula ocorre na cidade de Coari, né, e que é a minha terra natal, onde eu vivi até os meus 14 anos de idade e trilhei os primeiros caminhos nessa longa jornada de aprendizado e que espero nunca termine, porque sempre temos coisas para aprender. Por isso, um grande abraço aos meus conterrâneos coarienses, a vontade de ter estado aí presencialmente foi muito grande, reencontrar amigos, me reencontrar com a cidade, mas devido a um compromisso fora do estado, onde estou nesse momento, não pude estar, mas prometo que, se convidado, é claro, posso estar com vocês brevemente, pessoalmente, contribuindo também com o programa. O terceiro e último motivo também é um motivo afetivo, pois sou egresso da antiga Escola Técnica Federal do Amazonas, hoje Instituto Federal do Amazonas, nosso IFAM, local onde vocês estão hoje no auditório, participando dessa abertura do ano letivo, do semestre letivo, e acompanhando esta aula. O IFAM, a antiga Escola Técnica, também tem uma grande contribuição na minha formação e em tudo que consegui trilhar até o dia de hoje na vida acadêmica. Gostaria de destacar aqui também, antes de qualquer coisa, a importância do ensino superior público e de qualidade, de graduação, de pós-graduação, como é o caso, no interior do estado. Uma alternativa que eu, particularmente, não tive, quando morei na cidade de Coari, e por isso tive que mudar para Manaus, para morar na casa de parentes e buscar a minha formação na escola técnica, como falei, depois na UFAM, como fizeram dezenas, diria até centenas de pessoas, não só de Coari, mas dos 61 municípios do estado, antes que nós tivéssemos polos, com a presença do IFAM, da UFAM, da UEA e de outras instituições superiores de ensino, para que se pudesse cursar ensino superior no interior, sem ter que deixar a família para trás, sem ter que deixar as suas referências e estudar fora da capital, na capital. Daí o meu eterno comprometimento com a formação de pessoas, não somente em Coari, mas em todo o interior do Amazonas, podem sempre contar comigo quando precisar para este fim. Dito isso, né, vamos tratar do tema, né, que nos traz até aqui com vocês. Eu vou aqui compartilhar uma apresentação que traz como tema a divulgação científica e sustentabilidade na Amazônia. Agora, fazendo uma apresentação mais formal, eu sou o professor doutor Alan Sogenitz Barreto Rodrigues, eu sou doutor em Sociedade e Cultura na Amazônia, pelo Programa de Pós-Graduação em Sociedade e Cultura na Amazônia, do Instituto do IFCHS, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais.
Estou como líder do grupo de pesquisa em comunicação, cultura e Amazônia, Trocando. Sou docente do curso de jornalismo da Faculdade de Informação e Comunicação. Atualmente estou na direção também da faculdade. O tema proposto, como falei, é um tema muito caro a mim e a todos os pesquisadores que trabalham conosco no Trocando. Por isso é uma satisfação em dividir com vocês esses conhecimentos, né? E trocar, principalmente, com vocês conhecimentos. Vou propor para vocês aqui um roteiro, onde a gente faz uma breve introdução sobre a temática. Depois falaremos sobre os fundamentos da divulgação científica, os desafios na sustentabilidade na Amazônia, estratégias de divulgação científica eficazes que podem ser utilizadas, o papel dos cientistas na divulgação da ciência, algum estudo de mostrar alguns casos, né, de iniciativa de divulgação científica na Amazônia de sucesso e algumas conclusões e considerações sobre a temática. Começando então, né, a gente, para introduzir esse tema, precisamos falar sobre 3 aspectos, né? A Amazônia e sua relevância global, os desafios ambientais que essa Amazônia enfrenta hoje e essa sustentabilidade, como ela pode ser, como nós podemos contribuir para ela por meio da divulgação da ciência. Então, a Amazônia, como nós amazônidas, né, bem sabemos, é uma vasta área de aproximadamente 7 milhões de quilômetros quadrados, distribuída em 9 países sul-americanos: Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Abriga a maior floresta tropical contínua do mundo. A floresta amazônica representa mais da metade das florestas tropicais hoje remanescentes no planeta. A relevância da sua biodiversidade está ligada ao fato que é um dos biomas mais diversos e ricos em biodiversidade do mundo. Estima-se que ela abrigue cerca de 10% de todas as espécies conhecidas, incluindo incontáveis formas de vidas vegetais, animais e microbianas. Muitas dessas espécies são endêmicas, o que significa que são encontradas exclusivamente na região. Essa diversidade biológica é vital para a saúde do planeta e para o equilíbrio dos ecossistemas globais. A Amazônia também exerce um papel fundamental no sistema climático global. A nossa floresta, ela atua como um enorme sumidouro de carbono, absorvendo dióxido de carbono da atmosfera e contribuindo para a estabilidade do clima global. Ela desempenha um papel crucial na regulação do ciclo da água, influenciando padrões de chuva em toda a América do Sul. Além da biodiversidade, é preciso sempre dizer que a Amazônia é rica em diversidade cultural, abrigando inúmeras comunidades indígenas e tradicionais, cada uma com seu próprio conjunto de línguas, crenças e práticas culturais. Essas comunidades têm um profundo conhecimento dessa relação sustentável com a natureza e desempenham um papel crucial na conservação e no manejo dos recursos naturais. Apesar dessa importância global que nós viemos falando até o momento, a Amazônia enfrenta sérios desafios. O desmatamento, a expansão agrícola, a mineração ilegal, as queimadas e a infraestrutura inadequada são ameaças constantes à integridade do bioma. Essas atividades têm impactos profundos na biodiversidade, nos ciclos climáticos e nas comunidades que dependem diariamente da floresta para a sua subsistência. Também temos que falar da Amazônia no seu papel na importância da sustentabilidade, para essa sustentabilidade global. Então, promover a sustentabilidade na Amazônia é uma questão de relevância não só para nós, amazônidas que moramos, né, em Quari, por exemplo, vocês que têm esse privilégio de morar, estudar em Quari,
é essencial, além para nós guareenses, posso falar assim, e para nós amazônios, é essencial garantir que a exploração dos recursos naturais da Amazônia seja feita de forma responsável e sustentável, respeitando os limites do ecossistema e valorizando as comunidades locais. A preservação da Amazônia não apenas protege a riqueza natural e cultural da região, mas também contribui para a estabilidade climática e a saúde do planeta como um todo. Portanto, a divulgação científica desempenha um papel crucial nessa conscientização e mobilização para a conservação da sustentabilidade na Amazônia. Então, a Amazônia enfrenta uma série de desafios ambientais, agora já tratando do nosso terceiro tópico, logo aqui acima, sustentabilidade através, né, da divulgação da ciência. A Amazônia, ela enfrenta uma série de desafios ambientais significativos, como já citei acima, tanto a biodiversidade quanto as comunidades que dependem dela enfrentam esses desafios. Alguns principais, nós podemos citar aqui, eu falei rapidamente no tópico anterior, nós temos o desmatamento e a exploração ilegal de madeira. Esse desmatamento é um dos maiores desafios enfrentados pela Amazônia. A extração ilegal da madeira contribui para a degradação da floresta e compromete a biodiversidade, na medida que você destrói o hábitat, as espécies, né, perecem. Uma outra ameaça é a agricultura e pecuária desordenadas. A expansão agrícola, a criação de gado, muitas vezes ocorre de maneira não sustentável, levando à conservação de áreas florestais em pastagens e plantações, o que resulta em perda de hábitat, como falei agora há pouco, e na fragmentação dos ecossistemas, que, uma vez fragmentados, muitas vezes não conseguem manter-se. A mineração também é uma outra ameaça à Amazônia. Essa exploração dos recursos minerais, como o ouro e outros minérios, pode causar degradação ambiental significativa ao solo, incluindo a contaminação de água e também a distribuição de hábitats. Nós temos cursos d'água, temos rios da Amazônia que já são contaminados, por exemplo, pelo mercúrio devido à mineração, afetando populações tradicionais e povos indígenas. As mudanças climáticas que nós estamos vendo todos os dias nos noticiários e sentindo na pele nesse calor que nos afeta diariamente e nesses eventos ambientais extremos que temos presenciado, também é uma ameaça. As mudanças climáticas afetam a Amazônia de várias maneiras, incluindo padrões de chuva irregulares que nós estamos vivendo, secas mais frequentes, não são só a questão da seca, mas secas severas. E com a seca e o padrão de chuva intermitente, você tem incêndios florestais mais intensos, impactando a saúde da floresta e a capacidade dessa floresta de armazenar o carbono, de retirar carbono da atmosfera. Queimadas e incêndios florestais, muitos dos quais são iniciados para limpar a área de vegetação, fazer para agricultura e pastagem, tem um impacto devastador sobre a Amazônia, porque leva à perda de hábitat, emissões de carbono e danos à saúde humana. A fragmentação dos hábitats, como nós já citamos aqui várias vezes, ocasionada ou pelo desmatamento ou pela mineração, ela se dá também pela expansão de estradas e infraestruturas que fragmentam a paisagem, o que diferentes grupos fragmentam essa paisagem e que dificulta, a movimentação de espécies entre os fragmentos e reduz a diversidade genética. Essas questões que estamos adentrando também levam aos conflitos socioambientais, que são outro aspecto que ameaça a Amazônia. A pressão sobre os recursos naturais muitas vezes leva a conflitos entre diferentes grupos de interesse, incluindo comunidades indígenas, agricultores
produtores, empresas e governos. Nós temos visto terras indígenas sendo invadidas para garimpo, a exemplo da terra Yanomami e todo aquele genocídio que aconteceu em terra Yanomami recentemente. Então, esses conflitos decorrem dessa exploração insustentável dos recursos da Amazônia. E aí vem consequências também como poluição e contaminação, a poluição da água e do solo devido à mineração, atividades agrícolas e outras práticas humanas que têm impactos negativos na saúde dos ecossistemas e das comunidades locais, que podemos sentir também, por exemplo, nós temos várias cidades do Amazonas, como Manaus, que amanhecem cobertas, né, de fumaça. Isso levando a doenças respiratórias. Já falei do mercúrio que contamina as águas. Isso tudo fruto dessa exploração desordenada. Também afeta a Amazônia pressões populacionais e urbanização. Aumento da população e a urbanização podem resultar em uma maior demanda por recursos naturais, levando a pressões adicionais sobre os ecossistemas. Na cidade de Coari, por exemplo, quando eu saí de Coari em 1991, e não haviam, né, vários bairros que hoje existem em Coari. Quando eu retorno a Coari, eu me surpreendo como essa pressão, essa urbanização muitas vezes desordenada, bairros que surgem da noite para o dia, sem a infraestrutura necessária, e que também vão avançando sobre os recursos naturais, e vão também fragmentando os hábitats, e vão tornando, né, inclusive em microclimas da cidade, tornando mais quentes e aumentando a poluição de cursos d'água, por falta de saneamento básico e outras, né, questões da infraestrutura que é inadequada e incompleta. Também tem, claro, você tem todas essas pressões de grupos de interesse sobre a Amazônia avançando sobre os seus recursos. Você tem também, como um problema, a falta de implementação e fiscalização de leis ambientais. A Amazônia é continental, exige recursos e vontade política para fiscalizar e coibir os crimes ambientais, e a falta de aplicação efetiva das leis ambientais e a corrupção, muitas vezes, facilita atividades ilegais, como desmatamento e mineração não regulamentada. Então, esses são desafios interconectados e muitas vezes exigem uma abordagem multidisciplinar e colaborativa para mitigação e conservação eficaz, né, na região da Amazônia, que gostaria de colocar para vocês aqui inicialmente, antes de abordarmos o tema de forma mais efetiva. Seguindo aqui com vocês, nós temos aqui os fundamentos da divulgação científica. Vou procurar aqui um enquadramento melhor. Estou aqui também, assim como vocês, acho que ficou melhor, para mostrar os slides, para vocês poderem acompanhar, um pouco dos fundamentos dessa divulgação científica. A primeira coisa que temos que fazer é separar conceitualmente o que é comunicação científica e divulgação científica. Isso é importante no nosso dia a dia enquanto pesquisador e divulgador de ciência, né? Então, primeiramente, a divulgação científica, ela divulga um papel crucial na busca pela sustentabilidade, pois ela ajuda a conscientizar o público sobre as questões ambientais e a promover a compreensão das soluções baseadas em evidências científicas. Aqui estão algumas, vou colocar para vocês algumas maneiras, né, da gente compartilhar. Logo adiante vou compartilhar com vocês isso, maneiras de compartilhar, mas, como falei antes, é muito bom separar os significados. Então, comunicação científica refere-se ao processo de compartilhar informação entre pesquisadores dentro do meio acadêmico. Como nós fazemos isso? Revistas científicas, artigos, né, por meio de artigos científicos, livros, apresentação de trabalhos em eventos para os pares, anais, né, com resumos. Então, é uma comunicação de pesquisador, para os pares.
que é muito importante para que haja, né, a discussão de resultados e a chegada, né, à evidência científica válidas. Já a divulgação científica, por outro lado, é o processo de tornar o conhecimento científico, que é produzido, que muitas vezes é produzido com um código específico, com uma linguagem específica, e que precisa estar acessível e compreensível para o público em geral. Então, essa divulgação científica trabalha justamente essa mediação do conhecimento científico para esse público em geral, que inclui não mais revistas científicas, né, mas também veículos de comunicação em geral, a internet, eventos que possam ter essa proposta, né, de um alcance mais aberto, não só voltado, né, para os pares. Então, a comunicação científica, ela é uma comunicação que tem como público-alvo, principalmente, uma comunicação voltada para outros especialistas e pesquisadores na mesma área de estudo, como eu falei, e utiliza uma linguagem técnica especializada, que pressupõe um certo nível de conhecimento prévio nas áreas específicas que se faz a comunicação. Como disse, ocorre, né, aí por meio de revistas científicas, teses, dissertações, né, conferências, palestras. E o objetivo dessa comunicação principal da comunicação científica é contribuir para o avanço do conhecimento científico e para o registro das descobertas e das inovações dentro da comunidade científica. Essa comunicação científica ela é caracterizada por apresentar informações extremamente detalhadas e aprofundadas sobre métodos, né? Ela se dá naquele formato que estamos acostumados aos trabalhos científicos, né? Introdução, métodos, aporte teórico, metodológico, né? Com resultados, análises, estatísticas e discussões científicas. É o modelo que se segue internacionalmente e é bom que se siga sempre, mas é voltado para especialistas. A divulgação científica ela já tem como público-alvo um público em geral, incluindo estudantes, leigos e até mesmo tomadores de decisão muito importante, tomadores de decisão e formuladores de políticas públicas precisam ter acesso a essas informações científicas de forma que eles possam compreendê-las, né, de forma, né, clara, mesmo não sendo especialistas na área, porque eles precisam ser convencidos e advogar para que se adotem políticas públicas baseadas em evidências científicas para, por exemplo, né, combater aquelas ameaças que nós colocamos ali no tópico anterior, a Amazônia. Essa divulgação científica ela vai se dar por livros populares da ciência, documentários, programas de televisão, podcasts, blogs e artigos, né, em revistas de divulgação de ciência. E o objetivo dela principal é tornar a ciência mais acessível, interessante, compreensível para um público amplo. Ela busca promover a compreensão dos conceitos científicos e suas aplicações práticas, né? Então, e o nível de detalhamento dessas informações não é mais do lado da comunicação científica, porque ela simplifica conceitos complexos, evitando detalhes técnicos excessivos, né? E ela foca em tornar a informação clara e envolvente. Essa última parte que eu falei para vocês aqui tem sido, muitas vezes, a maior dificuldade que nós, pesquisadores, eu como comunicador, mas como pesquisador também vou colocar, porque sou jornalista de ciência, tem sido um dos principais problemas que os colegas pesquisadores têm quando são procurados por comunicadores, por divulgadores de ciência, que é justamente nesse contato entre pesquisador e divulgador, ou o pesquisador se colocando como divulgador, porque ele pode produzir seus conteúdos nas redes sociais, através de podcasts, Instagram, Facebook e outras ferramentas, ele tem dificuldade em simplificar os conceitos complexos que são colocados nas teses, nas dissertações, nos artigos científicos.
tem dificuldade em pensar e se expressar, tendo em mente que aquela informação precisa ser entendida pelo leigo, por alguém que não compreende muitas vezes nada da área que ele trabalha. E tem dificuldade em escolher quais são as informações mais importantes para se passar, a contribuição principal da sua pesquisa e como ela vai ajudar as pessoas, né, a melhorar a qualidade de vida delas, porque é isso que sensibiliza as pessoas à informação científica. É entender como aquela descoberta, aquela inovação vai melhorar a qualidade de vida dela. É isso que sensibiliza. Então, nós, pesquisadores, muitas vezes temos dificuldade em compreender o objetivo maior da comunicação da ciência e adaptar a nossa linguagem para que ela atenda a esse objetivo. E possamos tornar a nossa informação mais envolvente, mais interessante para aqueles que estão, né, que não são da nossa área e que não têm a obrigação de ler um artigo científico com força, por obrigação profissional, ou porque está estudando, fazendo a pós-graduação, por exemplo, como vocês que estão aqui nessa aula. Precisam ser atraídos pela informação básica, pela informação que vai sensibilizá-las, que é justamente aquilo que mexe com a vida dela no dia a dia. Esse tem sido o principal desafio. Né? E outra coisa é entender, nós pesquisadores, que nós temos que fazer isso. Nós não estamos fazendo favor a ninguém. Isso faz parte da nossa obrigação enquanto pesquisadores, porque a ciência que não se comunica, que não é comunicada, ela não existe. Uma descoberta, por mais importante que ela seja, se ninguém tomar conhecimento dela, se ela não se tornar uma política pública, se ela não se tornar algo que outra pessoa possa usar para uma outra pesquisa ou para beneficiar, ela não existe. É claro, né, que é um fato que houve a descoberta, mas se ninguém mais souber, só o pesquisador, e guardar para si, é como se não existisse. E é isso que eu estou querendo dizer aqui. Precisamos dedicar o nosso tempo, sim, para o que estamos fazendo, sim, atender o comunicador de ciência, sim, e entender que esse tempo que dedicamos, que esse tempo que vamos levar, muitas vezes, para explicar para uma pessoa que não compreende os nossos conceitos, que não compreende a metodologia, que não compreende a teoria que está ali, que nós temos que conversar com essa pessoa, dá trabalho, leva tempo, mas é muito, muito importante. O resultado, ele se reverte para mais recursos para a ciência, porque a sociedade vai se dar conta que investir em ciência é importante, vai cobrar os seus parlamentares, vai cobrar o executivo, que ponha dinheiro na ciência, que contrate mais pessoas, que fortaleça os institutos e instituições de ensino de pesquisa, porque o que se produz lá é importante. Porque o que se produz nas instituições de ensino e pesquisa muda a vida das pessoas. E elas só vão saber disso se nós dedicarmos tempo para nos comunicar de forma clara e objetiva. Desculpe aí se me empolgo e se sou enfático, porque também sou comunicador, também sou pesquisador e sei, né, que muitas vezes meus estudantes que participam do projeto Portal da Ciência, que recomendo que vocês procurem nas redes sociais, vão aí no Instagram, procurem @portal.da.ciência e lá vocês vão ver nossos estudantes divulgando, fazendo divulgação científica, e muitas vezes eles procuram os pesquisadores não encontram agenda para atendê-los, não têm paciência para explicar a eles os conceitos. Todo dia isso é um desafio, por isso estou falando com muita propriedade e gostaria de sensibilizá-los, quem está ouvindo, vendo essa aula, para que atenda os comunicadores, para que se torne um comunicador, um divulgador de ciência. Tá? Então, em resumo, a comunicação científica ela é voltada à comunidade científica, sendo altamente técnica e detalhada, enquanto a divulgação científica tem como público-alvo, né, um público mais generalista, que busca tornar a ciência mais acessível e interessante. Ambas são essenciais para promover a compreensão e o apreço pela ciência, cada uma atendendo a um propósito específico e complementar. Ok? Bom, seguindo aqui na nossa apresentação, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu fiz uma linha do tempo bem curta, tá, gente? Tem muito mais coisas aqui que eu poderia citar nessa linha do tempo.
Mas eu fiz uma linha do tempo aqui de descobertas científicas que, quando foram comunicadas, quando chegaram ao conhecimento da sociedade, elas causaram impacto social e político. Né? Então, meu primeiro item aí da nossa, dessa muito breve linha do tempo, é a teoria da evolução das espécies do Charles Darwin, que é de 1859. A publicação do livro A Origem das Espécies teve um impacto profundo na compreensão da diversidade da vida e influenciou campos como a biologia, a antropologia e a psicologia. Também provocou debates sobre religião, e ainda provoca até hoje, né? Sobre ética e educação. Vejam, um livro, o conhecimento que o Darwin adquiriu, poderia ter morrido com ele. Mas ele resolveu escrever um livro, porque na época os livros eram os principais veículos, né, de comunicação, e ele publicou esse livro, e esse livro impactou a sociedade de forma, né, muito grande, e até hoje impacta. O segundo item que nós temos aí é o modelo de estrutura do DNA, que foi descoberto pelo James Watts e o Francis Crick em 1953. A descoberta da estrutura do DNA em dúplice hélice, né, revolucionou a biologia molecular e a genética, levando os avanços na medicina, na agricultura, na biotecnologia, e teve um enorme impacto na medicina personalizada e na compreensão das doenças genéticas. Já imaginou se eles guardassem para si? Já imaginou se não chegasse essa informação à sociedade? Quanto teríamos perdido? Terceiro item aí é o desenvolvimento da energia nuclear. Não que eu seja a favor nunca de bombas nucleares ou de guerras nucleares. Mas a descoberta da energia nuclear, aí nos meados do século XX, e o desenvolvimento da energia nuclear tiveram um impacto significativo na política global, levando a debates sobre armas nucleares, energia nuclear para geração de energia elétrica e segurança nuclear. Nós temos até um ramo da medicina que chama-se medicina nuclear, que utiliza, né, essa energia para fins medicinais. Um outro tópico, é claro, não poderia deixar de citar, é a internet, né, que vai surgir ali nos anos 60 em diante, ainda com uso militar no início, né, e essa criação da internet e seu subsequente desenvolvimento transformaram a comunicação, a economia e a sociedade, né, como um todo, alterando a forma como as pessoas interagem, trabalham e acessam informações e que permitem, por exemplo, que eu esteja aqui hoje falando com vocês. E o último tópico aí, a descoberta do HIV como agente da AIDS em 1980. A identificação do vírus da imunodeficiência humana, HIV, como causa, né, da síndrome de imunossuficiência adquirida, que é a AIDS, teve um impacto profundo na saúde global, levando a avanços na prevenção, no tratamento, na compreensão da doença. Assim que essa descoberta foi feita e que essa informação foi divulgada em massa pelas TVs, pelos rádios, que eram os grandes veículos de comunicação na época, houve toda uma conscientização da população do que fazer para evitar a doença, do que fazer para mitigar seus efeitos e do que influenciou nos tratamentos. Então, a divulgação dessa descoberta científica salvou milhares de vidas, e podemos também incluir as vacinas, todas elas, que foram descobertas. Mais recentemente, né, quando tivemos essa epidemia, essa pandemia da Covid, que vitimou tantas pessoas em 2020, 2021 e ainda meados de 2022, se as descobertas científicas sobre a prevenção, possíveis tratamentos eficazes e com base em evidências científicas, e a vacina não tivessem sido amplamente divulgados pelos veículos de comunicação, de massa, pela internet, muito mais vidas teriam sido perdidas. E os pesquisadores foram, mas nunca, eu acho que na Covid, durante a pandemia da Covid, nós nunca vimos tantos pesquisadores falando ao vivo na televisão, indo a comissões parlamentares de inquérito,
travando debates esclarecidos com negacionistas, com pessoas que negavam a eficácia da ciência, que negavam os tratamentos não farmacológicos, como o uso de máscaras, como o distanciamento social, como a necessidade, né, muitas vezes, das pessoas não circularem, não aglomerarem. Eu nunca tinha visto no meu tempo, né, curto de vida, tantos pesquisadores serem pesquisados, estarem tão presentes no veículo de comunicação e se esforçarem tanto para falar de forma acessível, para falar de forma compreensível, para tocar e sensibilizar as pessoas que não entendem, muitas vezes, da área específica. Então, essas descobertas não apenas transformaram os campos científicos da ciência, mas também tiveram efeitos sociais e políticos, moldando a forma como vivemos, pensamos e nos organizamos como sociedade. E quais são esses desafios para a sustentabilidade na Amazônia que nós podemos corroborar ou ajudar por meio da divulgação de ciência? Quais são esses desafios? Primeiro, a gente tem a identificação desses desafios, nós já citamos antes, que é o desmatamento ilegal, as queimadas, a perda da biodiversidade, dos hábitats, a mineração, que já citamos. E essas causas e consequências desses desafios, o que está por trás deles, né? Só recapitulando o que já discutimos aí assim. E são fatores econômicos, políticos e sociais que contribuem para esses problemas ambientais que vivemos, né, na Amazônia. E que precisamos, enquanto pesquisadores, também nas nossas comunicações, deixar claro, principalmente aos formuladores de políticas públicas, e cobrar esses formuladores, onde está a raiz desses problemas, quais são as causas, as consequências, como tratar, ser agentes participativos dessa discussão na sociedade. E podemos ser fazendo divulgação de ciência, fazendo a comunicação das nossas pesquisas. Bom, então, dando continuidade à nossa aula, a gente vai falar um pouco aqui sobre divulgação científica e como funciona esse processo. Você tem do lado aqui de vocês, aí, do lado direito, né, a divulgação científica, que tem uma acentuada valorização do conhecimento científico. Isso leva, né, a esse desenvolvimento de novas ferramentas digitais que estão disponíveis para serem usadas. Só que demanda de informação científica, é preciso, né, de um lado, nós temos aqui a comunicação científica, com todas as ferramentas que temos hoje, a internet, nos abre diversas possibilidades para os próprios pesquisadores se tornarem produtores de conteúdo, né, em suas equipes, né? Mas, por outro lado, nós temos uma demanda de informações científicas. E onde a gente vai buscar essa informação científica? Na necessidade, né, a informação sobre isso está na comunidade científica, está com os pesquisadores. Então, ao buscar essas informações junto a essa comunidade científica, promove-se essa aproximação entre a comunidade científica e a população, porque o divulgador de ciência ele vai fazer, como eu disse, essa mediação entre o conhecimento científico e as pessoas, fazendo essa mediação de linguagem acessível para tornar o interessante, o relevante interessante, para que as pessoas possam tomar posse para si do conhecimento produzido e usá-los para melhorar as suas vidas. É assim que eles vão se sensibilizar nesse sistema, nesse fluxo de informações da comunicação científica. Então, qual o papel dos cientistas, nós cientistas, eu cientista e comunicador ao mesmo tempo, e vocês que estão aí vendo essa aula, que estão fazendo suas pesquisas, qual o papel de vocês na divulgação de ciência?
Bom, o primeiro deles, sem dúvida, é a responsabilidade de vocês e dos cientistas na comunicação das descobertas. Fazendo isso sempre com ética, isso significa precisão. O que eu quero dizer com isso? Eu não tenho ainda um resultado consistente, eu não tenho ainda a validação por pares, eu não tenho ainda evidências científicas suficientes para afirmar algo. Então eu não afirmo, mesmo que eu tenha muita certeza que eu vou chegar a esse resultado, que vai ser isso, que a minha pesquisa vai resultar, eu só posso divulgar aquilo que é fundamentado, né, em evidências científicas, que passou pela revisão de pares, por exemplo, e que é um conhecimento preciso. Essa é a primeira providência. Né? E transparência com relação aos resultados, aos métodos que são utilizados, e extrema honestidade quando fizer a comunicação de ciência. Por quê? Porque se você fizer uma comunicação, mesmo de boa fé, e os seus resultados não se confirmam, ou os seus resultados se mostram super valorizados, exagerados, isso vai ter o efeito oposto junto à comunidade, junto à população. Ela vai desacreditar a ciência. Ela vai passar a desconfiar do conhecimento científico, ao invés de confiar nele e valorizá-lo. Isso é muito importante, principalmente nesses tempos em que vivemos de desinformação e fake news. Um outro cuidado que devemos ter nessa divulgação científica como cientistas é a construção de narrativas acessíveis e envolventes. Como eu já falei no vídeo anterior, acho que com certa de forma muito enfática. Nós precisamos desenvolver formas de contar para as pessoas as nossas descobertas, as inovações científicas, de forma interessante, de forma envolvente, de forma compreensível. Podemos usar, por exemplo, uma sugestão que coloco aqui, técnicas de storytelling, que é de contar histórias, né, para tornar a informação mais cativante e compreensível. Essa capacidade de nos fazer compreender de forma compreensível e envolvente é crucial para que a gente consiga fazer com que as pessoas conheçam as inovações, conheçam as pesquisas e valorizem o pesquisador e a ciência. Um outro ponto também que faz parte do nosso papel enquanto pesquisador são estratégias para lidar com a complexidade e a incerteza, por exemplo, das temas ambientais. Comunicar incertezas de maneira honesta e construtiva. Porque os críticos da ciência, aqueles que divulgam fake news, se aproveitam, muitas vezes, de anúncios, de previsões. A Amazônia vai virar uma savana daqui a tantos anos, o mundo vai acabar daqui a tantos anos, e vamos chegando a essas datas, né? Quantas vezes anunciaram aí nas redes sociais do fim do mundo, né? De acordo com o calendário Maia, era para ter acabado em 2012. E se divulga isso como se fosse ciência, mas não é. Mas quando nós fazemos também a divulgação de informações que ainda são incertas, nós temos que ter a honestidade e a clareza ao dizer que elas são incertas, que são cenários em construção, que são cenários possíveis, para que não se anuncie coisas que não se confirmem e destruam, junto à população, a confiança que ela tem na ciência. Esses são, assim, basicamente 3 itens que nós, enquanto pesquisadores, precisamos observar quando fazemos a divulgação da ciência. Cito aí como iniciativa de divulgação da ciência, né, o Museu Amazônico, já tinha citado, agora consegui aqui trazer o slide, fica localizado em Manaus, e ele faz ações de divulgação de ciência por meio de exposições interativas, trilhas, né, como disse, programas educacionais, e ele torna interessante a informação. Então, atrativo para crianças, para os pais, adolescentes, que vão vivenciar na floresta, fazer trilhas, e ao longo disso vão ouvindo histórias
que é aquela técnica de storytelling que falei há pouco, que torna a narrativa interessante. Podemos citar outros, o IMPA, com, né, fazendo ali, né, também esse trabalho, né, ali na sua área. A UFAM também tem iniciativas, temos iniciativas em redes sociais, podcasts, videocasts, sites, divulgação de ciência. Hoje, você tem uma infinidade, né, de possibilidades de divulgar aquilo que você está pesquisando. Bom, gente, essa é uma conversa inicial, é um assunto muito interessante, muito empolgante para mim, para vocês, mas rende uma conversa muito maior. Eu tentei assim, simplificar para não tornar essa aula tão longa e tratar aqui as principais temáticas junto com vocês sobre essa contribuição da divulgação científica para a sustentabilidade na Amazônia. Eu espero ter ajudado vocês. Aqui está o meu contato de e-mail, que caso vocês queiram trocar experiências, fazer perguntas, trazer a experiência de vocês. Esse é o legal do presencial, porque se eu estivesse aí com vocês, poderia, a partir de agora, abrir uma conversa, né, e ouvi-los e aprender também com vocês e trocarmos experiências. Infelizmente não foi possível, mas num próximo encontro, como estar aí, na verdade, com vocês, para trocar experiências, trocar ideias. Tentei aqui resumir aquilo que, né, achei que era mais importante sobre o tema. Espero ter contribuído com vocês. Novamente agradeço a coordenação do Propiciambi, agradeço a vocês pela paciência em me ouvir, me coloco à disposição para voltar, ou virtualmente ou presencialmente, para contribuir com a formação em nível de pós-graduação e graduação no interior, em especial na minha cidade de Coari. Um grande abraço novamente a meus conterrâneos aí da minha cidade. Podem contar sempre comigo, que estarei sempre disposto a colaborar com a formação no interior do Amazonas. Um grande abraço, muito obrigado novamente.